Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma tarde de sábado. Começando, irmão, pedindo desculpa que hoje eu não entrei no Face. Se alguém mexeu, foi algum neto meu que estava tudo bagunçado. Hoje não enviei mensagem para ninguém, eu peço desculpa. Hoje eu tirei o dia, vamos dizer assim, para mim, né? Eu fui na casa da minha filha, cheguei agora. Já atrasado fora do vídeo, então tá aí minha desculpa. Eu não vi as mensagens, mas eu vi que teve pessoa que viu minha mensagem para mim, eu não vi. Ainda vou ver mais tarde. Que Deus os abençoe. Fica na paz, Senhor. Muito obrigado pelas mensagens. Apesar que eu não ter lido, mas eu sei que foi mensagem de carinho, de amizade mesmo. Então sou grato a vocês. E peço perdão pela minha falha. Nesse tempo todinho, hoje foi o único dia que eu não enviei mensagem, eu terei o dia para mim. Fui na casa do meu filho. Primeiro eu fui pagar algumas coisas na rua e cheguei e fui na casa da minha filha. Então, eu não tive tempo, não é dizer que eu tenho tempo para vocês. Mas hoje eu tirei o dia para mim. Nesse tempo todinho eu tirei. Vamos começar a mensagem de hoje assim, meu irmão. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que passou, pela semana que está se findando. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por ser Deus na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, de não desistir de nós, somos pecadores. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância que eu fiz, que eu posso fazer que agradou, Senhor. Perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Amós, no capítulo 4. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ler, mas que o teu Espírito tenha a falar conosco, Pai, em nome de Jesus também. Irmãos, no livro do profeta Amós, no capítulo 4, né? Nós vamos começar desse ano a mensagem que hoje eu não deixei no Messenger, mas vou deixar no TikTok. A mensagem é essa. 2 Samuel 12:13, eu vou deixar amanhã. Tá certo? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Aqui foi quando Davi cometeu adultério com Batseba e mandou que ninguém ajudasse o esposo de Batseba, Urias, né, Urias, o Eteu, na guerra, para que ele morresse. Então Deus manda Natã repreender Davi por esse ato. Ele fala a parábola ali de um homem, de um fazendeiro, de um homem pobre, de um homem rico, a parábola de uma ovelha, né? E Davi julga, ali fala: digo de morte a esse homem. Natã fala: esse homem é tu, meu rei. Aí ele fala a história que Deus fez na vida de Davi. Davi fala: pequei contra o Senhor. Davi fala também, Deus, na profeta, pequei contra o Senhor, na profeta também, Deus perdoou o teu pecado, não morrerá por isso. Mas aí Deus deixa lá, também o profeta vai falar: contudo a espada nunca se apartará da tua casa. Quer dizer, Deus perdoou o pecado, mas não os atos de Davi. Ele seria responsável pelos atos que ele cometeu de um adultério e matar o esposo de Batseba. Então, o que nós entendemos? Deus perdoa o nosso pecado quando nós aceitamos Jesus. Quando nós viemos para Ele, ele perdoa o nosso pecado. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías que Ele já não lembra do nosso pecado, já jogou no lago do esquecimento. Mas a palavra do Senhor não diz. Ele perdoou, mas não diz que nós estamos isentos das nossas culpas. Porque quando Natã fala para Davi que Deus perdoou o pecado dele, que ele não morreria, mas ele completa: contanto a espada nunca se apartará da tua casa. O que tu fez em oculto, eu vou fazer a presença de todo o povo. Isso está na Bíblia. Então, o que Deus está falando? Davi cometeu adultério em oculto, ninguém viu. Ele mandou em oculto a espada do inimigo tirasse a ajuda para que a espada matasse
Urias, o Eteu. Era um general do exército de Davi. E Deus fala, contudo, a espada que você fez em oculto. Ele fez o adultério, o homicídio em oculto. E aí Deus permite, quando Davi Absalão levanta contra Davi, Davi foge e deixa as concubinas dele. Davi cometeu adultério em oculto. Então Deus fez para todo mundo ver. Permitiu que as concubinas de Davi fosse, que o Absalão coabitasse com as concubinas de Davi que tomou conta da casa, no eirado da casa, no telhado. Ele fala também, contudo a espada nunca se apartará da tua casa. Os filhos de Davi se mataram um ao outro. Salomão, quando tomou parte do reinado, ele matou um dos irmãos dele, né? Então, tudo que Deus falou se cumpriu, né? Deus perdoou. Mas o nosso pecado, irmão, nós temos a consequência dos nossos erros. Se eu desejei mal, o mal virá sobre mim. Mas Deus me perdoou meu pecado. Mas Ele não me deixou isento de aquilo que eu fiz de errado para as pessoas, que eu feri as pessoas que me feriam um dia, para me reconhecer o erro que eu cometi, para não errar mais. Essa é a palavra que Deus deixou para nós. Essa palavra é para mim e para você. Quando nós nos arrependemos, Deus fala, eu já te perdoei. Quando nós chegamos, voltamos, nós aceitamos Jesus como Salvador, eu te perdoei. Mas nosso pecado tem a nossa consequência, né? Quando Deus fala, não morrerá, nossa alma não vai morrer. Não vai ficar no abismo que Ele nos perdoou. Essa é a palavra, irmão, que nós vamos entender. Vamos lá para o livro do profeta Amós, no capítulo 4, ele é o segmento do 3. O capítulo 3 de Amós, do profeta Amós, diz, por isso a maldade de Israel, o anúncio de castigo. Nós vimos o capítulo 3, tem uns tempinhos, né? Já tem uns poucos de meses. Hoje vamos para o 4. Então, o pecado de Israel, o meu pecado, o teu pecado, tem as suas consequências. É o que Deus deixa escrito, talvez. Uma maldade de Israel, vem o castigo. Vem a justiça de Deus sobre as nossas maldades, nossos pecados, nossos erros. Nós vimos aqui, foi coincidência, né? O livro de Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 2, versículo 13. E nós vemos que essa leitura tem tudo a ver. O juízo de Deus contra a maldade, os pecados do povo de Israel, conosco hoje, com a igreja do Senhor no dia de hoje, com esse mundo de hoje. Liga essa luz de fora aí para mim. Essa palavra, ela está escrita para nós hoje. Então, vamos ver o capítulo 4, irmão? Alguns versículos. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis o pobre, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após a outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias o vosso dízimo, e oferecei sacrifício e louvores do que é levedado, e apregoa sacrifício voluntário, publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos deis limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, retive vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu,
mas outro sobre o qual não choveu, secou. Essa é a palavra, irmão, para nós. O nosso castigo, a nossa maldade, o nosso pecado, tem as suas consequências. Aqui, pelos pecados de Israel, os sacrifícios que ele fazia não era sacrifício de amor, não era voluntário, era de qualquer maneira. Os erros que eles cometiam, oprimindo uns aos outros, perseguindo. Então, era uma coisa que Deus abominava. E Deus fala do castigo que viria. Ele fala que ele fez chover numa terra e outra secou. Por causa da maldade do povo. O que nós vemos no dia de hoje? Muitos prosperam, outros não. Vemos pessoas aí do mundo que prosperam e vemos pessoas que estão na casa do Senhor sem prosperar. Porque a maldade, ela vem, irmão, quando a gente deseja o que o outro tem, quando a gente critica a pessoa, quando a gente ora, mas não ora com o coração aberto, é uma oração de qualquer maneira. Quando nós chegamos ao Senhor, mas não procuramos nos santificar. Tudo isso tem as consequências, o castigo. É inevitável, porque Deus quer corrigir a mim, a você, Deus quer corrigir a igreja, Deus quer corrigir o povo dele. Então, nossos erros, aquilo que nós fazemos que desagrada o Senhor, a nossa idolatria, o nosso desejo carnais, os nossos pecados voluntários e involuntariamente, eles têm suas consequências. E o castigo virá sobre nós, quando nós desejamos mal para uma pessoa. Quando nós julgamos a outra e não julgamos a nós mesmos. Quando nós vemos defeito, problema nas pessoas e nós achamos que nós estamos limpos demais, somos santos demais. Tudo isso tem as suas consequências e o castigo virá. A palavra do Senhor fala que um lugar vai chover, outro não. Nós vemos isso hoje. Nós vemos que uns lugares hoje tem fartura e outros não tem falta. É a palavra do Senhor se cumprindo através dos profetas. A palavra do Senhor fala, creia nos profetas e prosperarás. Quando Deus fala nos profetas, são os verdadeiros profetas. Não são profetas de qualquer maneira, não são profetas como Balaão. As profecias que nós temos que crer principalmente é as que estão na Bíblia. Aqui que nós vemos hoje, deixa a maldade, deixa o pecado, deixa o erro de lado, começa a fazer o bem, praticar o bem, para que tudo venha a ter abundância na tua vida, no teu lar, no teu celeiro, no teu trabalho. Deixa o pecado de lado, para que Deus não venha colocar a mão e permitir que o mal te toque. A palavra do Senhor está nos ensinando a deixar o erro, não fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. No nosso trabalho secular, no emprego, no nosso lar, onde nós formos, não faça de qualquer maneira. Não julgue o outro, não cobice, não fala palavras vãs, palavras de qualquer maneira. Vigia no que você fala, no que você vê, para que você não venha cair no erro e venha o castigo sobre você. Não é eu que falo. Está escrito na palavra do Senhor. O castigo é inevitável. Nós vemos isso, irmão, essa palavra no livro de 1 Samuel, onde fala do pecado que Davi cometeu com Batseba, quando manda tirar toda a ajuda dele para que ele morra na guerra. Davi matou um homem que era servo dele, matou com a espada do inimigo. Ele mandou tirar ajuda para que ele morresse na guerra. Teve consequência, Deus perdoou.
mas teve consequência. Se você ler o versículo seguinte, onde Deus fala, se eu perdoei seu pecado, você não vai morrer. Mas seu pecado tem uma consequência. Você matou com a espada do inimigo, mas o teu da tua casa vai te perseguir. Os da tua casa, teus filhos vão se matar. Um ao outro, a espada nunca se afastará da tua casa. Tu cometeu adultério em oculto. Mas eu vi, eu estava lá e vi. Eu vou permitir que aconteça diante de todo o povo de Israel. Absalão, filho de Davi, que tentou tomar o reino dele, coabitou com as concubinas dele. Diz na Bíblia, no eirado, ou seja, no telhado. Todo Israel viu. Todo pecado nosso, todo erro nosso tem as suas consequências. Deus está cobrando? Não. Deus quer mostrar, Ele permite tudo isso, para que amanhã ou depois você não achar, Deus já me perdoou, eu posso levar a vida. Não. O nosso pecado tem as suas consequências. Os nossos erros têm as suas consequências. Pode ter certeza, ninguém está isento dos seus erros. Quando Deus fala através de Natan, Davi, ele só falou que perdoou o pecado, transpassou. Eu perdoei. Então, irmão, isso é a palavra para mim e para você. Aqui nós vimos o profeta Amós, no versículo 4, no capítulo 4, os vícios e as maldades de Israel, o anúncio de castigo. O erro, nossos vícios, nossos erros, Deus fala que tem um castigo. O castigo virá sobre aqueles que andam errado. Que Deus abençoe. São essas palavras que eu tenho. Assim eu interpreto a Bíblia. Não quer dizer que eu interpreto de mim, mas eu procuro fazer a vontade do Senhor. Não sou melhor que ninguém. Vamos orar, meus irmãos? Soberano, glorioso, eterno Pai. Coloca, Pai, na Tua presença, Pai, a minha vida, meu lar, minha família, primeiramente para Te agradecer pelo que o Senhor fez e parar na nossa vida. Te agradecer pela oportunidade que cada dia o Senhor me dá de trazer um versículo, um capítulo da Bíblia para nós, para nos alimentarmos da Tua palavra. Porque a Tua palavra fala que um dia todos nós teremos fome e sede, não da comida, não da água, mas da Tua palavra. E desse tempo que nós temos fome, temos sede da Tua palavra, temos sede e fome do Senhor, Pai. Pai, obrigado por essa oportunidade que você me dá. Obrigado pela saúde, pelo dia, pela semana que está terminando. Obrigado pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Coloca, Pai, nas tuas presenças, nas tuas mãos, as nossas necessidades. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que supre, Pai, cada uma delas, Pai. Nos dê força para vencer as barreiras, dificuldades. Peço ao Senhor que abre portas, cure, salva, liberta. Tira esse jovem, esse adolescente da droga, do pecado, Pai. Tira esse ancião do vício, da bebida, da droga, da prostituição. Restaura esse lar, Pai. Dá força ao teu filho que está fraca, a tua filha que está fraca. Segura a mão dele, levanta, Pai. Tudo é para a honra e glória do Santo. Amém. Irmãos, hoje eu não olhei o Face. Peço desculpa por não haver enviado mensagem no Messenger. Você que tem o TikTok, a mensagem de hoje vai para o TikTok. Então siga lá. Que Deus abençoe. A última profecia da Bíblia está para se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Ele virá, irmão. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus. Tudo está na Bíblia. Jesus te ama, eu também te amo. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço do irmão Jorge.